Acontece, professor. Olá, programa Eureka, série Profissões no ar com vocês. Hoje, quem vai fazer o diálogo conosco é a professora bióloga Samira Stefan. Oi, Samira, obrigada pela participação. Seja muito bem-vinda ao Eureka. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui e falar um pouquinho, né, da biologia, do que eu faço, onde estou, e a nossa caminhada aí. Samira, nós temos a série Profissões, que faz parte do Eureka. Nós temos várias séries. E esta sendo a série Profissões, nós vamos pedir que você comente um pouquinho para que o nosso público fique sabendo como foi a sua escolha, como foi, então, a sua opção por biologia. Como foi a sua caminhada estudantil quando você estava lá no que hoje é colocado como ensino médio já há algum tempo? Você recebeu alguma influência? Alguém sempre incentivando você a fazer biologia ou não? Bom, em casa, sim, ninguém queria biologia. A sua família não queria? A família não queria, porque era medicina, odonto, direito. Mas, enfim, aí minha irmã fez biologia, mas ela desistiu. E daí ela foi para uma outra área. Uhum. As amigas dela fizeram biologia. Certo. Mas, enfim, depois que eu fiz o vestibular, não havia passado, eu fui e fiz, assim, a minha inscrição, né? Sozinha, sem influência de ninguém, de família, né? Escondida, não contou para ninguém. Não contava para ninguém. Até que um dia minha irmã me ligou e disse assim, você passou no vestibular. Olha. Da Federal ainda. Daí eu falei, nossa, então é lá mesmo. Mas então, o primeiro vestibular que você tentou... Não foi biologia. Não foi biologia e foi influenciado pela família. Queria que você fizesse odonto, medicina, isso? Essas coisas, assim, coisa de família, né? Ou odonto, ou direito, tinha que ser... ou advogada, alguma coisa do gênero. Advogada, médica. Aí até tentei, mas aí eu acabei fazendo biologia e amei o curso. E como foi o seu preparo? Você ficou fazendo cursinho durante o ano? Eu fiz cursinho. Você fez cursinho? Eu estudei no Positivo, fiz o ensino médio. Eu fiz o fundamental e os primeiros anos no colégio da escola pública. E depois eu fui para o colégio Positivo, né? Fiz o ensino médio e fiz cursinho. Depois já fui para a Federal. E daí fez o vestibular? Daí fiz o vestibular, numa época em que tinha Rock in Rio. Meu irmão estava indo para o Rock in Rio. E assistia o Rock in Rio e no outro dia ia fazer vestibular. Você fazia isso, Samira? Nossa, eu contando isso pra televisão, para quem vê, né? Mas você não estava presente, você estava apenas assistindo. Na tela, assistindo. Como ele tinha ido, meu irmão era meu fã, eu era fã dele, né? Então, imagina, né? O irmão é o... Então, por isso que... Mas foi na boa, assim, eu fiz o vestibular na reitoria, foi muito legal. Eu achei, assim, que era, acho que a inspiração divina ali. Você era uma boa estudante, então, no ensino médio, Samira? Porque essa tentativa de fazer direto, embora você tenha feito cursinho também, né? Um cursinho pré-vestibular, fez um preparo. Nesse momento você se preparava bastante. Sim, estudava demais. Eu acho que a gente tem que se preparar, né? Se você quer entrar numa faculdade, você vai ter que debruçar em cima dos livros, né? Certo. Até muito tempo depois que eu saí da faculdade, estava trabalhando, alguém me chamou, você era uma nerd lá dentro. Eu nunca me vi assim, né? Mas como eu nerd. sempre estudei, né? Sei. Nunca. Né? Como é que é? Tem uns termos, né? Nem lembro mais. Mas eu estudava, assim, sempre, né? Estudei muito. Sempre. Qualquer coisa que eu vou fazer, eu vou lá buscar, né? Autores, livros, porque é por aí, né? Não adianta a gente ficar... Se você quer alguma coisa, você tem que ir para frente, né? Não adianta ficar no senso comum, né, Samira? Com certeza. No achismo. Não dá. Precisamos buscar as fontes, as referências. Agora, mais do que nunca, né? Mais do que nunca a gente fala para as crianças, né? Os nossos estudantes, que eles precisam estudar.
sem estudo não vai para lugar nenhum, né? Não vai fazer nada na vida. Samira, mas o fato de você ficar assistindo Rock in Rio à noite na TV e no dia seguinte você fazer as provas do vestibular, tem aquela outra, tem aquele outro lado também. Vários especialistas, principalmente da área da psicologia, colocam isso. Estuda bastante durante o ano, agora nos dias das provas, fica com a mente arejada. Vai assistir um filme que você goste muito, ou então um show de rock, como a Samira. Não, mas é que é o seguinte, eu acho que a pressão familiar, naquele momento, se dispersou um pouco. Eles não sabiam o que eu ia fazer e nem que eu ia fazer o vestibular. Então, eu acho que isso, talvez minhas irmãs sabiam, né? Minha avó e tal, porque na época minha avó era viva ainda. Então, os meus irmãos sabiam o que eu ia fazer. Mas eu acho que nem o curso, assim. Mas é que é bem isso. Às vezes eu paro para pensar na época, né? Que eu fiz o cursinho, o vestibular, e eu tive aquela parada. E eu acho que isso influenciou muito, porque um ano anterior eu tinha estudado demais. Fechava dentro de um quarto e ficava estudando. E depois, né, dei uma parada, fui até trabalhar perto de casa e tal. Fiz outras coisas. Ah, sim, porque você falou que na primeira vez que você fez vestibular foi com influência familiar. Total familiar. Que escolheram a faculdade que você teria que fazer. Queria a minha profissão futura. E daí você foi até trabalhar. Até para trabalhar. Durante um ano você ficou trabalhando, você ficou assistindo show de rock. Eu fiz tudo que eu queria, sem, né? E no fim eu passei no vestibular. Que da Federal coisa, muito Muita bom. gente não passou, né? Sim, conhecidos, amigos e tal. Então, e foi uma época muito boa. Bom, Samira, o teu segundo vestibular, que você obteve êxito, porque você entrou na Faculdade de Biologia, na Universidade Federal do Paraná, mas por que a escolha da biologia? Agora, daí, a Samira fez uma escolha que era sua mesmo. Porque talvez naquele momento eu queria essa área, né? Porque eu não me dou bem lá Até eu adorava física, química. Sei. Mas é que a biologia é um curso muito amplo e ela abarca todas as outras. Então, você se aprofunda em todas as áreas, né? E isso influencia muito. Né? E foi o que porque eu passei quase por todos os departamentos, botânica, azul até nem tanto, mas a Biocel, né? Que é a biologia celular, eu trabalhei lá, trabalhava na microscopia eletrônica, e foi uma época muito legal, assim, até inclusive depois que eu me formei, eu continuei lá uns 2 anos, e foi muito legal, assim, de estar participando. Eu acho que a ciência em si está dentro ali, é isso que influencia, amava aquilo. Nunca pensei em dar aula, vou falar bem a verdade. Quando você estava fazendo o ensino médio, você gostava da disciplina de biologia? Sim, gostava de ciências e chamava biologia. muita atenção? Chamava mais atenção. Era naquela disciplina que se focava os teus esforços. Apesar que, como eu já falei, eu tirava notas muito boas. Sempre tive nota boa em física, química, né? E biologia também, adorava, gostava muito. E logo no começo, no primeiro semestre, segundo semestre do curso de biologia, você já teve a certeza que havia feito a escolha correta? Sim, não ia mudar de curso. Não ia? Não. Até tentei, viu, depois que me formei, né, de novo, por influência, né, esse curso, aquela coisa, a gente escuta um monte de coisa. Daí até tentei medicina, mas era muito, né, daí não, até faria, mas, né, não deu certo, eu continuei com a biologia. E um belo dia, a gente acorda de manhã e, né, você tem que tomar consciência que você tem que trabalhar. E aí, bolsa, né, eu tinha bolsa do CNPq e tal, e não era sempre que ela vinha. É o governo, né, então... E aí, eu fui para o estado.
dar Certo. aula. E era uma coisa que eu também não queria, né? Você nunca Porque havia eu pensado na carreira do magistério? Não, magistério não passava na minha cabeça, porque eu imaginava em ficar na universidade. Mas aí eu peguei e fui Como prestar. pesquisadora, então, É. na universidade. Mas só que o pensamento do biólogo é esse, né? Ah, eu vou pesquisar e nunca vou dar aula. Você vai dar aula. Porque você não vai fugir disso, né? A gente sabe disso. Então, você tem que ter consciência que você está fazendo o curso, mas ele é uma licenciatura, né? Claro que tem o bacharelado e tal, mas um belo dia você vai enfrentar a sala de aula. Quem gosta, vai e fica, né? Quem não gosta, mude de curso. Mas também há alguns estudantes que fazem o bacharelado, que se formam apenas com o bacharelado e que vão buscar outras áreas de atuação. Isso. E a biologia também possibilita, Tem. abre um leque de Ele situações tem. também, não é? Ele abre porque a biologia tem várias, né? Várias áreas de atuação. Então, você tem esse leque que você pode procurar e se desenvolver, né? Praticar, mas sempre na pesquisa, no estudo, dando cursos, demonstrando para as pessoas como se deve preservar, né? Hoje, mais do que nunca, né? Eu acho que a preservação do meio ambiente depende muito de todos, não só de alguém que faça biologia, né? É claro que a pessoa que faz a biologia, que estuda, ela vai entender muito mais, né, do que uma pessoa leiga. Mas tem Certo. muitas pessoas que hoje em dia elas estão neste caminho da preservação. Ok. Eu vou pedir então para o Kleber, por favor, coloca a primeira foto para nós. Lá, Samira, foi ali no setor das ciências biológicas da Universidade Federal do Paraná. Foi ali que você fez a sua carreira acadêmica. Era. Muito bom, Samira. Um prédio Bom, que tem grandes recordações. nós vamos chamar o intervalo e logo após nós continuaremos conversando com a professora bióloga Samira. Até já. Programa Eureka, série Profissões. A nossa conversa de hoje é com a professora bióloga Samira. Ao longo do primeiro bloco, ela veio contando para nós como foi a escolha, como foi a decisão em fazer a faculdade de biologia, mesmo sofrendo forte influência da família, que gostaria que a Samira tivesse seguido outras profissões, escolhido outros cursos. A Samira insistiu e disse para nós que está realizada com a faculdade. Fez o próprio caminho. Isso é bastante importante. Sabe, Samira, que muitas vezes nós também conversamos com os estudantes que têm a série Escolhas, Sim. que nós chamamos acadêmicos, que estão no primeiro, segundo ano para contar como foi essa decisão essa jornada, e se... né? Exatamente. E se a faculdade conseguiu trazer a ele a superação das expectativas. Você já está falando para nós algo bem interessante, que você escolheu o seu próprio caminho, Sim. embora a família tenha feito fortes influências. O nariz sempre meio, né, torto, mas tudo bem. Certo. Não, mas daí agora, né, depois de adulta mais, né, daí viram, né, que a biologia, ela tem um foco, né, então ela ficou muito em voga também. E aí já, nossa, é lindo, maravilhoso. Mas eu acho assim, para os estudantes, eu vejo muitos estudantes que entram na carreira, não da biologia, mas de um modo geral, né? Sim. Meu pai quis que eu seja médico. E eu Ouvimos vi bastante isso, Samira, bastante. Aí, de repente, ele pega e muda, porque ele não está feliz naquele curso. Eu tinha um aluno, eu vou contar essa, uma professora lá da escola, né? Certo. E o menino fazia o ensino médio para... A gente tem, né, a parte de prótese dentária. Ele não gostava, você via que ele era um infeliz ali. Aí chamei a mãe, pedagoga, né? E ele queria fazer arte, teatro. E ele foi para o teatro, no outro curso que a gente tem, que é teatro. O menino hoje tem uma companhia de teatro. Ele fez o DANCEP, ele dança, né? Ele faz a dança. E, segundo, né, a mãe, ele abriu a companhia. E a mãe é dentista.
Então, ele tinha que seguir a carreira da mãe, Sim. do pai. E, no fim, não, ele seguiu a carreira de arte. E foi muito bom, né? Porque hoje ele está uma pessoa realizada. Exatamente, Então, é um profissional realizado também. Realizado, porque se você não gosta do que você faz, você tem que trocar. A gente vê muitas pessoas, não gosta do que faz, ela vai ter que seguir outro caminho, né? Porque, não sei, você vai se sentir infeliz, você não vai, né, gostar daquilo. Ah, meu pai quis que eu fizesse odonto, o direito, sei lá o quê. Então, isso, né, faz com que... eu acho que as pessoas têm que ser felizes, né? Então... Sem dúvida, porque daí o que você faz não é um fardo. Não, é como se você vai fazer algo que lhe dá prazer, então você vai fazer bem, né? Lógico. Samira, você estava falando também no primeiro bloco que a área as ciências biológicas também possibilitam várias atuações do profissional no mercado de trabalho. Várias realizações. Por exemplo, um biólogo também pode ser contratado por uma empresa de engenharia, digamos assim, para analisar aquele ambiente da fauna, da flora que existe em determinada região em que será construído lá uma ponte. Sim. Ele pode fazer Tem um termo específico, né? O ambiente é chamado... Você pegou agora. Mas ele vai fazer um estudo, vou colocar assim, né? E que ele possa aprovar se realmente aquela empresa pode ou não atuar naquele local. Então, o biólogo tem esse direito também, né? É uma das... da parte do meio ambiente, da ecologia, que ele vai estudar o ambiente, ele vai ver, que nem a Sanepar, a Copel, né? O próprio Boticário, podem contratar um biólogo, como eles têm, né? A Sanepar também. Várias empresas, porque eles precisam fazer o mapeamento do ambiente para que, né, um estudo biológico ali, junto com outros, né? Porque vai ter pessoas da área da geologia, né? De outras áreas também, que vão mapear para que seja, né? Que aquele projeto que eles estão pensando possa ser aprovado pela prefeitura, pelo município, né? Que é a prefeitura, ou pelo estado. Então, o exemplo que nós começamos, uma empresa de engenharia que está trabalhando também, ao mesmo tempo, com uma equipe multidisciplinar, digamos assim, onde tenha geólogos, também participem os biólogos. Porque a fauna e a flora, né? Sim. O biólogo vai ficar encarregado de ver quantos animais estão ali, o que aquele ambiente vai ser influenciado se houver, né, uma construção de uma represa, vamos supor assim. Quantas pessoas terão que sair dali? Né, daquela região. Então, tudo isso é feito. Né? Algo bastante interessante também para o biólogo que não queira atuar no magistério, mas que queira atuar em uma outra área. É um pesquisador. Né? Pesquisador. Ele vai ser Muito um pesquisador. Bem. E já que nós estamos falando em pesquisa, recentemente ocorreu SBPC. Agora eu quero que você conte para nós, então, para o nosso público, o que significa a sigla SBPC. É a Sociedade Brasileira de Progresso para a Ciência. Certo. Então, eu sou professora do Colégio Estadual do Paraná e nós fomos convidados como participantes, né? A memória, porque nós participamos lá em 1953, a SBPC foi no Colégio Estadual do Paraná. Bacana. E aí houve uma conversa já, né? Eu trouxe aqui do Centro de Memória lá da escola, né? Para mostrar que a gente... né, participou nessa época. Eu não fazia parte, né, apareceu ali a abertura da SBPC, que foi no Teatro Guaíra, né, no dia 23, no domingo. Certo, nós vamos chamar então, eu vou pedir ao Kleber então que coloque a segunda foto para nós,
onde está a mesa. Isso. Isso, E ali. Ali, em que ambiente era esse, Samira? Esse ambiente é no Teatro Guaíra, Teatro né? Guaíra. No dia 23, que é a abertura da SPPC. Tá certo. Aí E que aconteceu aqui em Curitiba. Pesquisadores possíveis Muito e imagináveis. bom. E essa foto, Samira? Essa foto, nós estávamos, como a gente era convidado, nós estávamos com mais ou menos um ambiente bem grande lá, que estava o nosso planetário, todos os laboratórios. Nós levamos o laboratório de biologia do colégio, de química, de física, matemática, todos os laboratórios que a gente tem. Certo. Inclusive a filosofia, né, também estava junto. E todos nós participamos, ficamos uma semana, né, demonstrando que esse é um pavilhão, então? Esse é o pavilhão no início, que não havia nada. Certo. Aqui, essa parte, a Fiocruz ia ficar aqui, né? E nós estávamos atrás da Fiocruz. Certo. SBPC Jovem. Então havia um local específico, um pavilhão para os jovens? Para os jovens, porque envolvia todas as crianças estavam lá, né? Muitas como crianças, esses que estão na foto agora. Aí foram, eles estavam na fila para entrar no nosso planetário, né? O pessoal, esses meninos, eles fazem parte da robótica, lá do Colégio Estadual. E eles também estavam lá numa outra, né, num outro local. Num outro estande? Num outro estande. E aí, o que é isso? Os foguetinhos. Os foguetinhos. São os prêmios que os meninos recebem, né, receberam. São vários prêmios que eles estão recebendo, que é lá do planetário. Do planetário. Do Colégio Estadual do Paraná. Aqui é a Maura, né, do Centro de Memória, conversando com o professor, que é da Fiocruz, do Rio de Janeiro, pesquisador, e ele é muito gente boa. E ele vai lá na escola também. Bastante acessível. Bastante acessível. O professor João, que é do planetário, né, levando as crianças, esperando, né, colocando as crianças para dentro do planetário, porque eles ficaram bem, entusiasmados. O que eu estou vendo ali, existem estudantes dos mais variados colégios, então a participação não só das escolas públicas, mas também das escolas particulares, né, Samira? Porque tinha as trilhas, né, o colégio Trilhas estava lá, mas é que é assim, a tenda em si, toda a mobilidade, né, os ônibus foram disponibilizados, a grande parte, pela CED. Então, as escolas públicas tinham um número X, você falava, né, falava com as direções e elas diziam quantos ônibus queriam. E as pela Secretaria de Educação. Certo. E aí foi disponibilizado e as escolas levaram. E a Trilhas, talvez eles foram, né? Eles devem ter os ônibus deles e tal. Que são as outras escolas, as escolas particulares. As escolas particulares. E eles participaram também. As crianças estavam bem ativas lá, os pequenos, né? Tanto os dos CMEs, das Trilhas, de várias escolas. Então, a SBPC também preocupou-se em ter stands que também fossem atraentes para as crianças, para os menores. Os menores estavam apresentando trabalho, tinha um local exclusivo deles. Muito bonitinho, eles estavam lá apresentando os trabalhinhos que eles realizam na escola. Samira, a Sociedade Brasileira de Pesquisa... De Progresso de Pesquisa da Progresso de Pesquisa da Ciência. Começou já há vários anos. Muitos anos atrás, 1853. 1900... é o cenário do... isso aqui é a data da... Tá. É outra data. 1953, então. Ele esteve no Colégio Estadual do Paraná. Certo. Né? E aí... Eles começaram todo ano é anual, né? Então, eles escolhem, né, uma região, vai ser na Paraíba, né, no Belém do Pará, a próxima, no ano que vem. Já foi aqui uma outra vez, acho que em 1992, se não me engano,
ou 93. Aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba, certo. No Centro Politécnico mesmo. Samira, digamos assim, objetivo geral da SBPC. Por que da fundação e quem eram aquelas pessoas que pensaram? São cientistas, né? Cientistas. Que pensam levar esse conhecimento, essa ciência para a população. Veja, né? Quanta criança ali. Eu via os olhinhos no sábado, né? Era para as crianças, os pais, né? As famílias. E aí tinha assim, o meu filho ficou a semana inteira falando que queria vir olhar o microscópio. Muito bom. É uma coisa assim, a lupa, o microscópio, porque eles não têm acesso, né? Às vezes a escolinha dele lá não vai ter, ou quando vai já está no médios, né? Talvez. E aí você via o brilho deles com coisas simples, né? Como a gente mostrou ali, porque a gente levou um acervo muito pequeno, né, do que a gente tem na escola. Muito interessante, né, Samira, porque, na verdade, a SBPC também acaba instigando para que os pequenos também queiram estudar a ciência, a pesquisa científica. É a pesquisa científica, é o chamamento para ir para a área científica, né? Samira, nós temos que encerrar o programa, mas eu gostaria que você brevemente deixasse então uma mensagem para os nossos estudantes que pretendem fazer biologia. Vamos lá, Samira. Que nunca deixem de estudar, né? Que veja que a parte da ciência é muito importante, né? Ela teve aí um foco muito grande durante a pandemia, apesar, né, de ser muito restrita, mas a gente teve aí o desenvolvimento de vacinas, o advento, né, quando foi descoberto o DNA, muito importante para a biologia, para a medicina, para a população, né, na procura de resolução de problemas, de novas remédios, né, transfusões, coisas que vão fazer com que o futuro aí seja muito melhor para todo mundo, né, para a população. Muito bem. Muito obrigada pela participação. Ficamos aqui, então, com a professora, bióloga, Samira Stefan, que no momento está no Magistério no Colégio Estadual do Paraná. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Regina. Muito obrigada. Voltamos, então, com o programa Eureka, série Profissões, na próxima semana. Continue sempre conosco às 17h30, aqui no Canal 9.